Será que um 414-8 organo mineral substitui, por exemplo, um 828-16 mineral? Essa é uma dúvida que muita gente tem com a utilização desses produtos e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar diminuindo a fertilidade do nosso solo e ainda comprometendo a produtividade potencial de uma área. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais uma aula do canal AgroBrasil. Lembrando sempre para você deixar o like, se inscrever no canal e também comentar aqui abaixo. Pessoal, esse é um assunto bastante sério que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês. Por quê? Nas últimas semanas chegaram alguns produtores aqui na nossa consultoria falar o seguinte: Jonathan, você fala bem de organo mineral aí no canal. Beleza, chegou um vendedor aqui, me quis vender um organo mineral, eu fui utilizar e reduziu a minha produtividade. E eu decidi então gravar essa aula para vocês para esclarecer alguns pontos quanto à utilização de produtos organominerais. É extremamente importante, então, para você que for utilizar ou para você que for recomendar, para que você se atente a isso, tá? Para não haver erros na adubação e na fertilidade do solo. Uma coisa que eu gostaria de explicar, o que é um organo mineral? Basicamente é um produto com mistura de fontes orgânicas e fontes minerais. Aí as fontes orgânicas são as mais diversas, né? O que eu falo aqui no canal: cama de frango, cama de peru, esterco de poedeira, resíduo incubatório, cama sobrepose suíno, esterco de bovino, esterco de curral, enfim, vários desses produtos. Fontes minerais é o super simples, super triplo, cloreto, sulfato de amônio, mato, enfim. Então a gente tem aqui a tabela de compatibilidade de adubos. Boa parte dos minerais e sintéticos podem ser misturados com produtos orgânicos e principalmente de 2 anos para cá, quando o preço dos adubos minerais subiu bastante, tem se falado de várias alternativas. E muitas alternativas, elas na hora de utilizar, elas acabam ficando um pouco equivocadas, tá? Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Bom, o organo mineral, uma outra coisa, ele geralmente tem uma concentração menor de nutrientes. Então você tem lá o organo mineral 8810, né, o 81015, a concentração é menor do que um mineral, o 33015 ou o 82816. Então a concentração é menor e justamente por isso também ele acaba custando menos. Então, quando você vai comprar um adubo mineral, geralmente lá na loja vai estar 230, 250 o saco. Aí você compara com o organo mineral, ele está custando 150, 170. Só que o que a gente tem que se atentar? Ele tem uma concentração bem menor de nutrientes. Então, para compensar essa concentração menor, a gente vai ter que colocar mais dele. E em muitos casos acaba não valendo a pena. Obviamente, algumas dessas empresas, elas colocam um valor agregado muito alto em cima desses organominerais e acaba que não vale a pena utilizar, tá? O que é vendido por aí, que a gente já tem ouvido falar tanto de produtores da nossa consultoria, localmente aqui a gente tem conversado com alguns colegas, no Instagram tem nos alertado também sobre isso, que alguns vendedores, não todos, eu vou deixar bem claro isso, dizem o seguinte: ao invés de tu utilizar 8 sacos do 82816, você vai utilizar um pouquinho mais de organo mineral, mas quando a gente está falando de preço, vai se equiparar. Como o organo mineral ele é mais barato, né? Vai se equiparar. Então você vai gastar a mesma coisa, você vai pegar esse organo mineral e vai ter ainda micronutriente, vai ter cálcio, vai ter enxofre. Tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa maior eficiência, tem gente inclusive que diz o seguinte: esse organo mineral ele tem mais eficiência, então um 414-8 organo mineral ele vai equivaler a um produto bem mais concentrado, um 82816, por causa da eficiência maior do organo mineral. Só que o que a gente tem que se atentar e prestar muito atenção? O organo mineral funciona. Eu falo para vários produtores, inclusive alguns produtores que têm essa possibilidade, eles podem formular o seu próprio produto na propriedade. Então, pegar uma cama de frango, uma cama de poedeira, uma cama de peru, que esteja homogeneizada e misturar outras fontes. Misturar fontes fosfatadas,
né? Isso é muito utilizado na base, na implantação de culturas perenes como um café, uma manga, né? Videira, citros. A gente pode fazer isso. Pegar um super simples, um super triplo, misturar numa cama de frango para utilizar no momento do plantio. Completamente possível. Inclusive tem outros vídeos, outras aulas aqui do canal que eu falo exatamente sobre isso. O que a gente não pode é se equivocar quanto à utilização desses produtos, né? Então não é você indo lá na agropecuária ou o vendedor do organomineral te fala, olha, você vai utilizar tantos sacos desse adubo. Quem acompanha aqui o canal, é produtor ou é consultor, sabe que essa questão de quanto é tantos sacos por hectare é furada. Produtor rural que está me assistindo, se você for por essa linha de, esse produto você tem que colocar 10, 15 sacos por hectare, você vai estar perdendo dinheiro. Seja pela produtividade que você deixa de ganhar, ou seja pelo adubo que tu está colocando a mais sem necessidade. Tá? Então você vai estar perdendo dinheiro de um jeito ou do outro se você for por essa linha de adubação padronizada, sem olhar para as características do teu solo. Então faça análise de solo, tem vários vídeos aqui do canal que eu falo sobre isso, falo onde que você pode achar um laboratório, você pode mandar a tua análise para um laboratório por correio, é R$50, você consegue ter muitas informações dessa tua área. Tá? E não aposte na questão da maior eficiência do organomineral. Por quê? Essa eficiência maior do produto ela é intangível. O que quer dizer isso? Eu não tenho como mensurar quanto a mais que o organomineral é mais eficiente. Pode ter a mesma eficiência do que uma mistura de grânulos, pode ser 10% mais eficiente. Isso depende da cultura agrícola que você está adubando, das condições climáticas que você tem, do teu tipo de solo. Então não tem como a gente classificar, eu como engenheiro agrônomo, te falar o seguinte, se tu utilizar um organomineral, você vai poder utilizar menos dele porque ele tem maior eficiência. A gente não sabe disso, não pode apostar nisso. Então o que a gente tem que olhar? Qual que é a concentração de nutrientes desse organomineral e qual que é o preço que está sendo praticado pelo mercado. Porque senão o produtor ele pode ter melhores estratégias de adubação. Ele pode estar usando como fonte orgânica uma cama de frango, disponibilizando sobre a área dele, e depois está utilizando fontes minerais também. E ele está fazendo uma adubação organomineral. E aí eu quero mostrar para vocês, quem é aluno da nossa escola de adubação, a gente tem uma planilha lá dentro, que é uma planilha de comparação de adubos. Tá? Então aqui a gente coloca, por exemplo, qual que é o formulado, né? O 82816, aqui é só título de exemplo. E o 8810, aqui o 8810 poderia ser um organomineral. Tá? E a gente coloca aqui o preço do saco de 50 quilos, vamos supor aqui R$240 um 82816 e R$180 um 8810. Beleza? Qual que é mais barato? Qual que compensa mais utilizar? Muitos produtores poderiam olhar aqui e dizer, não, 8810 aqui, R$180 o saco de 50 quilos, tá R$60 mais barato o saco. Se eu for utilizar 10 sacos por hectare, eu vou economizar um bom dinheiro, né? Utilizando um 8810. Só que o seguinte, pessoal, esse adubo aqui, organomineral, como eu falei, ele geralmente é bem menos concentrado em nutrientes. E o que o produtor está comprando quando ele pega um adubo? O nutriente, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, os micronutrientes. Quando a gente vai comparar só quanto que ele está pagando por quilo de NPK, dê uma olhada como é que fica aqui, ó. O 8810, nessas condições, fica R$13 por quilo de NPK. E aqui, o 82816, o produtor está pagando R$9 por quilo de NPK. O que quer dizer isso? Que esse aqui, o 8810, ele é mais caro do que o 82816. Por mais que, aparentemente, ele seja mais barato. Então, isso a gente tem que analisar, isso a gente tem que pensar. Existem alguns casos que dá para ser utilizado o organomineral. Mas essas empresas, elas estão trabalhando bastante nesses organominerais para agregar valor. Então, eles pegam resíduos orgânicos, geralmente é pelletizado, misturam com fontes minerais, e aí o que custou para eles fazer, comprar os nutrientes, formular, custou, vamos supor lá, R$600 a tonelada de um organomineral.
eles vendem a 1.200, 1.500. Quando o produtor ele conhece sobre adubo, sobre fertilidade do solo, em muitos casos ele pode comprar um organomineral, porque daí ele vai saber se vale a pena ou não aquele produto, ou ele pode ter uma outra estratégia de adubação, incluindo fontes orgânicas, né? Como eu falei, cama de frango em muitos casos acaba valendo a pena, porque você paga barato por quilo de NPK, e você pode estar trabalhando também com fontes minerais, né? Cito o exemplo que a gente fez já para áreas de soja, para essa próxima safra aqui, algumas recomendações. O produtor tinha um potássio que estava alto, ele não ia precisar colocar muito potássio. Na região dele, ele tinha cama de frango barato, então a gente pegou uma cama de frango, fez uma dosagem para ele, completar esse potássio que ele ia precisar ao longo da safra de soja, e depois ele poderia estar trabalhando na linha de semeadura apenas com adubos fosfatados. E aí ele consegue economizar um bom dinheiro também nisso. Então, basicamente, para o produtor é isso. É saber característica do adubo, saber concentração de nutrientes e a estratégia de adubação que você vai fazer aí para a tua cultura agrícola. Eu não sou de complicar as coisas, mas algumas coisas a gente precisa detalhar um pouquinho mais, tá? Isso é muito importante. Se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, nós temos a Exafértil. A gente vai desde o início da interpretação da análise, escolha dos adubos e fertilizantes e montagem de planos de adubação para culturas específicas. Então a gente pega casos de produtores aqui da nossa consultoria e monta aulas detalhadas de planos de adubação. Então tem um link aqui na descrição também. Certo, pessoal? Um forte abraço. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.